Olá, alunas e alunos! Nessa aula vamos olhar para a gestão ambiental de forma ampla, antes de aprofundar nosso estudo em alguns temas. É importante a gente saber que a questão ambiental é muito complexa porque os sistemas ambientais estão em constante evolução, mas isso acontece de forma aleatória e não linear. É importante a gente lembrar que quando falamos de recursos naturais estamos falando dos elementos da natureza que são usados no processo de desenvolvimento da civilização, voltados à sobrevivência e ao conforto da sociedade. Os recursos naturais podem ser renováveis, como energia solar e eólica, por exemplo, ou não renováveis, como o petróleo e os minérios. A água, o solo e as árvores são considerados recursos limitados. Têm potencial de se renovar, mas os processos de exploração extrema praticamente impedem sua renovação. No Brasil, a apropriação dos recursos naturais quase sempre foi feita de forma predatória. Nossos diversos ciclos econômicos sempre estiveram associados a algum recurso natural, como o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a extração de ouro e outros minérios, a borracha, as madeiras nobres, os recursos pesqueiros, a pecuária extensiva e, mais recentemente, os recursos genéticos da nossa biodiversidade. De forma geral, podemos dizer que o fato da economia sempre ter considerado o meio natural como fornecedor de matéria-prima e energia, sem considerar que esse mesmo meio vai receber resíduos, é a raiz dos problemas ambientais que enfrentamos hoje. De acordo com o autor Philip Jr., o ambiente urbano é o resultado de aglomerações localizadas em ambientes naturais que foram transformados e que, para a sobrevivência e desenvolvimento, precisam de recursos do ambiente natural. A maneira de gerenciar a utilização desses recursos é o fator que pode acentuar ou diminuir os impactos. O processo de gestão ambiental tem início quando se promovem adaptações ou mudanças no ambiente natural para adequar às necessidades individuais ou coletivas. Como exemplo, podemos pensar em uma indústria que decidiu se instalar em alguma região metropolitana. Antes mesmo da instalação da nova fábrica por si só, devemos pensar na estruturação do sistema de gestão dos impactos socioambientais que essa nova fábrica vai causar. Esse processo se fundamenta basicamente em três aspectos: a diversidade dos recursos extraídos do ambiente natural, a velocidade dessa extração, que permite ou não a sua reposição, a forma de disposição e tratamento dos resíduos e efluentes. Atenção, alunas e alunos, atuais e futuros gestores e gestoras. O resultado desses três aspectos, somados à forma como eles são gerenciados, é que definem o grau de impacto causado ao ambiente natural. Ou seja, antes de fazer qualquer projeto ou alguma nova operação em uma empresa, é preciso avaliar com muito rigor ao menos esses três itens. Será que o cenário de insustentabilidade que estamos vivendo hoje não é resultado da falta de planejamento no passado? A rápida urbanização, a expansão da agricultura, o desenvolvimento de infraestruturas aumentaram as pressões sobre o meio ambiente. A gente sabe que graves crises de desabastecimento de água já atingiram a região sudeste em anos bem recentes. O tratamento inadequado de águas efluentes também tem provocado contaminação do solo e dos rios, especialmente em áreas muito povoadas. A poluição atmosférica também é uma grande preocupação nos grandes centros. A geração de resíduos tem aumentado, acompanhando a elevação dos padrões de vida, e os lixões ainda são a principal forma de disposição de resíduos. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, publicado em 2015 sobre o desempenho ambiental brasileiro, apontou que o volume total das emissões de gases de efeito estufa caiu em mais de 40% desde o ano 2000, com a diminuição da taxa de desmatamento. Mas as emissões do consumo de energia das indústrias e do transporte aumentaram. Além dos setores de energia e florestas, a principal atividade emissora de gases de efeito estufa é a agropecuária, responsável por 35% das emissões. De acordo com a OCDE, o Brasil tem que garantir o aproveitamento sustentável de seus recursos ambientais, reduzir as pobrezas e as desigualdades e, ao mesmo tempo, lidar com a redução do crescimento e com o aumento do desemprego. É um desafio um tanto complexo, não é? Além da agropecuária, outros setores produtivos como a mineração, a siderurgia, papel e celulose, petroquímica e a indústria de cimento, por exemplo, são potencialmente poluentes pela própria natureza das suas atividades. Quando o processo de industrialização e de urbanização causa dano ambiental, como a contaminação do ar ou de águas, mas ao mesmo tempo promove o desenvolvimento, a tendência é uma tentativa inicial de ignorar que o custo ambiental pode pesar por muito tempo. Esse comportamento muitas vezes é facilitado pela falta de políticas públicas de incentivo ao comportamento preventivo. Por outro lado, empresas diversas de segmentos industriais respondem cada vez mais às exigências dos consumidores e à legislação vigente, e se valem da tecnologia para inovar de forma sustentável, se guiando pelos conceitos de sustentabilidade e de ecoeficiência. Um sistema ecoeficiente é aquele que consegue produzir mais e melhor, e usar menos recursos, gerando menos resíduos.
São exemplos de medidas de ecoeficiência bem próximos de nós. Substituir equipamentos convencionais por produtos com fechamento automático para diminuir o desperdício de água, implantar sistemas de iluminação automático com aquele sensor de presença para reduzir gastos supérfluos de luz, fazer compostagem de lixo orgânico, implantar políticas de reflorestamento de áreas verdes. Mas o pesquisador Saul Griffith alerta para um efeito que esta lógica da substituição pode produzir. Ele acredita que substituir significa produzir mais e descartar ou transferir a propriedade do que já existia. E isso não elimina o problema do consumismo em excesso, que é o cerne da questão ambiental. Com relação à produção, a ecoeficiência aplicada é capaz de diminuir a utilização de recursos e promover a reutilização de todos os efluentes e resíduos gerados. São exemplos que padrões sustentáveis podem ser adotados em todos os setores e em qualquer porte de projeto. É importante um rigoroso planejamento que considere a sustentabilidade em todas as etapas e processos de gestão, desde o início, viabilidade, implantação, operação, produção, avaliação de resultados e retroalimentação de todo esse processo. Para encerrar essa aula, eu os convido a assistir um vídeo que mostra como a Royal Canin do Brasil, uma fabricante de rações de cachorro, implementou um projeto de gestão ambiental com base no princípio da ecoeficiência. O link está aparecendo aqui no rodapé da tela para vocês. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima.